Olá pessoal, tudo bem? Tranquilo por aí? Devemos dar dízimo? Sim ou não? Claro que não, a não ser que alguns de nós ainda convivamos com sacerdotes da tribo de Levi, e você, como um bom religioso, tem aí algum credo rabínico judaizante na sua compreensão e vivência religiosa, isto é, as religiões que foram e que ainda são conectadas com as leis de Moisés e por todo o arcabouço literário presente no Antigo Testamento, aí sim, se você for um deste, se sinta confortável em fazer alguma doação de 10% da sua colheita e dos animais do seu rebanho, caso tenha esses animais e rebanhos. Não dinheiro. Dinheiro não está aí na compreensão do dízimo. Nesse cenário, podemos considerar também um embate entre você e os seus inimigos, com a derrota deles, ou seja, o dos inimigos causada pelo seu Deus. Agora, se for um levita, terá que dar o dízimo dos dízimos. Gênesis 14, 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Jacó, e esta pedra que pus por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres certamente te darei o dízimo. Gênesis 28, 20 e 22. Tudo que Deus dá de benefício a Jacó, Jacó contribuirá com o dízimo. Se você fosse aí um religioso da tribo de Levi, você também deveria ter essa compreensão de que você vai dar do que Deus te dá de benefício. O que Deus está te dando de benefício? O que você tem de sobra e de grandeza para que você possa contribuir com Deus? Deus está contribuindo alguma coisa com você? Aí você vai dizer, não, a saúde que eu tenho, o trabalho que eu tenho, isso é benefício de Deus? Por que alguns têm trabalho de dificuldades e outros nem trabalham e ganham grande quantidade de dinheiro? Por que eles dão o dízimo e porque você, que não tem ainda o suficiente para viver uma vida saudável, pagar as suas contas, por que você tem que dar o dízimo? Todos os dízimos do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são do Senhor. Levítico 27, 20. Também falarás aos levitas e dir-lhe-ás, quando recebemos o dízimo dos filhos de Israel, que eu deles vos dei como vossa herança, deles ofereceis uma oferta alçada ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Isso está em Número 18, 26. E que as primícias da vossa massa e as nossas ofertas alçadas e o fruto de toda a árvore e o mosto e o azeite traríamos aos sacerdotes, às câmaras da casa do nosso Deus, e os dízimos da nossa terra aos levitas. Números 10, 37. Então aqui nós estamos falando até agora dos sacerdotes levitas, não do seu pastor, não do padre, mas do sacerdote levita. Nenhum desses sacerdotes ou padres substituíram os levitas, ou pode-se dizer sacerdote levita. Logo, nenhum deles poderiam receber o dízimo, porque o dízimo era dado aos sacerdotes levitas. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja mais lugar para recolherdes. Malaquias 3:10. Então, convém aqui salientar que o dízimo se transforma em uma instituição legal apenas com Moisés após a libertação dos israelitas do Egito. Se é que eles estiveram no Egito, não se tem nenhuma evidência histórica. No contexto de Malaquias, a casa do tesouro era um sinônimo para o templo de Deus, e não como uma casa da moeda, como muitos gostam de interpretar.
achar que o dízimo tem alguma finalidade de enriquecimento, mas o dízimo tem a finalidade de ser guardado na casa de Deus para os benefícios das pessoas, que são os órfãos, as viúvas, os abandonados, os doentes, que deveriam ser tratados e cuidados com o dinheiro do dízimo. Não menos importante, o messianismo judaico ganha força política, religiosa, de guerrilha com os macabeus diante dos seleucidas. Após esse período, os zelotas surgem como os herdeiros dos macabeus e como defensores da punição que Finéias deu ao israelita e à mulher midianita na tenda. Então nós sabemos aí que os zelotas eram um grupo de judeus que começaram a emergir como movimento político religioso no início do primeiro século da era cristã. Eles se opunham ferozmente ao domínio romano e se voltavam contra todos que cooperavam com Roma, incluindo todos os judeus. Um subgrupo chamado de zelotas, conhecido como sicários, frequentemente atacavam romanos e outros que eram vistos como colaboradores deles. O termo zelota vem do hebraico Canai Canaim, aqueles que são zelosos pelo nome do Senhor, pelo nome de Deus. O termo grego era zelotes, emulador, admirador ou seguidor. Nos tempos modernos, zelo é aplicado a uma pessoa que às vezes é considerada fanática ou radical pela causa de uma ideia ou de um movimento. Então, as origens da revolta dos macabeus, feita lá pelos judeus no ano 167 a.C., expulsou os ocupantes gregos e estabeleceu um reino independente em Israel. A família de Asmoneus, que liderou essa revolta, uniu o ofício do rei com o do sumo sacerdote no templo de Jerusalém. Então, nem todos se contentaram com o domínio de Asmoneu. Os reis de Israel deveriam vir da tribo de Davi de Judá, enquanto o sumo sacerdote deveria descender de Zadok, descendências. Então, que diversos grupos de judeus formaram seitas dentro do corpo religioso. Todos concordavam com o básico da lei de Moisés e dos livros dos profetas. A principal diferença era a habilidade de viver nessa cultura grega cosmopolitana, mantendo os marcadores da identidade e de tradições típicas dos judeus. Um desses grupos eram então os zelotas. Então, portanto, alguns sacerdotes que recebiam dinheiro no templo se autodenominavam como descendentes da tribo de Levi, mas não eram, mas se denominavam para receber o dízimo. A outra parte era composta por guardas romanos responsáveis pela segurança. Ambos os setores contabilizavam e dividiam o faturamento, a grana, o dízimo que entrava. Por conseguinte, o clima no território galileu era de ebulição por causa dos zelotas, que não deixavam essa estrutura em paz. Consequentemente, acontece a queda do templo em 70 depois de Cristo. Os judeus sobreviventes fogem, os textos evangélicos começam a surgir, as tribos viram notas de rodapé e o dízimo vira folclore. Logo, aquilo que é entregue hoje, a toque de caixa, nas mãos dos clérigos e dos pastores, nada mais é do que um roubo do dinheiro alheio. O dízimo é roubo do dinheiro alheio. Quem fala ao contrário é porque não conhece a estrutura, a história, a arqueologia, as informações, a teologia bíblica. Você está sendo enganado quando você tira do seu pobre salário, que quase não dá para pagar as suas contas, 10% aí para dar de dízimo às igrejas, aos templos, sustentando aí clérigos e pastores com suas mansões e carros de luxo, empregadas, comida de graça, carro de graça, gasolina de graça,
uma vida boa, enquanto que você é um mero trabalhador que sobrevive às custas do seu trabalho. E essas pessoas sobrevivem à custa do seu dinheiro, do seu dízimo. Dízimo nada mais é do que roubo alheio. Um grande abraço, tchau.